Olá, sejam bem-vindos ao canal Salmos, Orações e Meditações. Antes de mais nada, inscreva no canal, dê um like e compartilhe esta maravilhosa oração. Versículo sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus foi um ato terrível, mas nos trouxe salvação. Na cruz, Jesus pagou o castigo de todos os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, porque nos ama. Morte de Jesus na Bíblia. Ninguém tem o maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava-lhe insulto: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo de 33 a 43. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insulto contra mim, dizem: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele livre, já que ele quer bem. Salmo 22, versículo de 7 a 8. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos, capítulo 15, versículo de 33 a 34. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não as rasgue, disseram um dos outros. Vamos dividir por sorteio. Quem ficará com ela? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe
a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João capítulo 19, versículo 23 a 27. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararão com desprezo. Dividirão as minhas roupas entre si e lançarão sorte pelas minhas vestes. Salmo 22, versículo 16 a 18. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus diz: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo de 28 a 30. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo de 51 a 54. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desvaiamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficava calada, e ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, versículos de 5 a 7. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês,
por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 22 a 24. Pois sabendo que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Romanos capítulo 6, versículo de 9 a 10. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Porque fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrenta o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas trazer salvação aos o que aguardam. Hebreus capítulo 9, versículos 27 a 28.